Eu prego umas 5 ou 6 mensagens nesse texto. Eu já preguei 2 delas aqui. Eu uso esse texto como texto base para essa série de mensagens que eu prego baseado nesse texto, que nós encontramos, não é, na palavra do Senhor em Provérbios 12, 15. Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Vou te dar aqui alguns conselhos para uma vida feliz ou uma vida abençoada. O texto de Provérbios 12, 15 diz que o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Quem não quer dar ouvido a conselho nenhum é tolo. Mas a Bíblia diz, o sábio Salomão, que quem dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, como eu estou tratando aqui com sábios, eu vou te dar aqui alguns conselhos, certo? Eu prego mais 5 ou 6 mensagens baseadas aqui nessa temática. Alguns conselhos para você ter uma vida feliz e uma vida abençoada, tá certo? Então vamos lá aos conselhos. Número 1, viva um dia de cada vez. Vai, pastor, mas não dá para viver. Não dá? Tem gente que está hoje na segunda-feira pensando na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, semana que vem, mês que vem. Quando Jesus fala em Mateus 6,34, né, que você não deve estar ansioso pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Quando Jesus está falando isso, ele está na continuidade de uma palavra que começa lá no versículo 25, onde ele mostra o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico, espiritual, e mostra a prioridade do ser humano. Quando ele está dizendo, olha, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber. Ansiedade está falando do mundo psicológico, comida e bebida do mundo biológico. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, está falando do mundo, roupa, mundo sociológico, se distingue por roupa. E lá no final, no versículo 33, ele vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se você priorizar o reino de Deus, ele vai atuar para suprir suas necessidades do mundo biológico, psicológico e sociológico. Aí ele vem e traz uma outra palavra, dizendo, olha, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Isso é, não adianta, porque você, nem eu, nem ninguém tem poder de antecipar o tempo. Então escute bem, existem 3 ladrões de alegrias que quer roubar do teu dia. Você tem que estar muito esperto, muito atento. Tem 3 ladrões de alegrias. O primeiro está no texto. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. A ansiedade. A ansiedade é uma sensação desconfortante, de apreensão e dor, ligado a um acontecimento que ainda não aconteceu. Um pouco de ansiedade não faz mal a ninguém, porque dá a você, né, o desejo de lutar pela vida, de não ficar parado, de agir, de acreditar na vitória. Eu não estou falando dessa ansiedade, eu estou falando de ansiedade exacerbada, aquela que envenena o pensamento e faz você só ver o que vai dar errado e nunca o que vai dar certo. Essa ansiedade exacerbada, ela gera impacto químico e físico no cérebro, causa danos, doenças. É um ladrão de alegria, porque você vive
em função daquilo que você não domina e que está no futuro. Vai roubar a tua paz e a tua alegria do dia. Esse é o primeiro ladrão de alegria. O segundo ladrão de alegria, para roubar a tua paz e tua alegria no dia, chama-se estresse. O estresse é provocado ou por excesso de trabalho, tá? Excesso de cobrança e por circunstâncias que nos causam grande pressão. Algo que está causando grande pressão no seu psique, no seu emocional, pode produzir o estresse. Excesso de trabalho, você não é máquina, produz excesso. Aí tem uma coisa, depois pergunta aos médicos, aos psicólogos, né? O burnout, o que é? Meu irmão, depois que você entra num túnel de um estresse que vai produzir doenças emocionais graves, para tu sair dele, vai ter que gemer e orar muito. Vai tomar remédio de tarja preta, porque a coisa não é brincadeira. Então eu acho bom você tirar férias, porque você decide, ou você tirar férias, porque o médico decide. Cuidado. Por que você acha que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou? Por algum acaso Deus fica cansado? Ele está me ensinando 2 coisas. Primeiro, uma lei moral. Você precisa descansar. Segundo lugar, ele parou para apreciar a sua obra, o que ele fez. Então, meu amado, você tem que parar para descansar. Você fica igual uma máquina. E uma coisa que faz a pessoa viver num ritmo alucinante é o din-dinho. Então, porque eu tenho que pagar conta, porque eu estou comprando coisa e vou comprando coisa. Eu queria te informar que o mundo está à venda, viu, filho? O mundo está à venda. De vez em quando os pastores me pressionam. Pastor, olha, tem um lugar agora, vieram oferecer, já está pronta a igreja. Eu falei, e cadê o dinheiro? Não, mas a igreja está pronta. Eu sei quanto custa um som. Eu sei quanto custa isso aqui, ó, essa tela de LED. Eu sei quanto custa. Você está vendo aqui esse som aqui dessa igreja? Você está vendo essas telas de LED? Só em som e tela de LED aqui tem mais de R$1 milhão. Só para você saber. Esse som que tem aqui na igreja, esse que está aqui, esse aqui é um som italiano. São dos sons mais modernos e mais caros que tem. Porque eu gosto de coisa boa para mim, também gosto de coisa boa para Deus. Então, meu amadão, eu sou pressionado o tempo todo. Sempre tem alguma coisa para tu comprar. E se tu bobear, tu vai viver em função de pagar. E aí, você vai viver debaixo de estresse, que vai produzir doença e que vai tirar a alegria do dia. O terceiro ladrão de alegria é o medo. O medo é uma coisa terrível. O medo tem o poder de inibir teu potencial e neutralizar a tua história. Quando Deus vai tratar com um homem chamado Josué, que estava substituindo Moisés e que estava com medo, Deus usa elementos do ser humano. Estou falando Deus diz assim para Josué: Josué, ser corajoso. O que é? Domine o medo, resista ao medo. Qual é a diferença do medroso para o corajoso? É que o corajoso domina o medo e resiste o medo. Coragem não é ausência de medo, é domínio do medo e resistência ao medo. Medroso, o medo domina ele. Tanto medroso como corajoso tem medo. A diferença é como cada um lidar com o medo. O medroso é dominado pelo medo e pode levar ao pavor, que é medo incontrolável. O corajoso tem medo, mas controla, mas domina. Ou você acha que esses videozinhos que eu faço, eu não tenho medo nenhum de Xandão mandar me buscar em casa? Você acha que esse cara não tem medo de nada, rapaz?
Eu resisto o medo, enfrento o medo e tenho coragem para ser voz profética e para questionar tudo que está acontecendo aí. Então, pastor, para eu poder viver um dia de cada vez, o que é que eu tenho que fazer? Segura a receita aí. Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Você já deu um brado de vitória? Você já deu um graças a Deus? Tô vivo! Maravilha! Se alegra pelo dia de hoje. Você está aqui, tem gente que daria tudo para ter 10% da tua saúde e está lá no CTI. Está lá numa UTI, você está aqui, está reclamando. Está reclamando porque hoje à noite a mulher vai fazer um mexido do que sobrou no almoço. Ele está reclamando. Quer ir para o hospital? Tem comidinha especial. É isso que você quer? Meu irmão, se alegre pelo dia de hoje. E você que tem Deus, você já deu um glória a Deus hoje? Um graças a Deus hoje? Meu amado, olha aqui a receita para você viver um dia de cada vez. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Diga para Deus o que te incomoda. Diga para Deus o que deixa você apreensivo. Fale para Ele. Olha, para você viver um dia de cada vez. Filipenses 4,6 diz: não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graça. Desembucha, irmão. Ora, fala tudo. Senhor, tu sabes. Ai, que novidade. Por que você acha que uma pessoa vai no psicólogo? Eu sou psicólogo, então deixa eu te explicar. O processo de cura começa com a verbalização. Quando você está falando com um terapeuta, através da fala, você está botando para fora aquilo que está aqui dentro. Aí, o camarada passa 50 minutos num consultório de um psicólogo, o psicólogo fala 5 minutos dos 50. Ou 6, ele espelha para você alguma coisa, aí você sai de lá e diz: esse psicólogo é fenomenal. É porque foi um espaço onde você tem a liberdade de falar com confiança. E quando você verbaliza, você bota para fora. Então olha como é que Deus, o psicólogo dos psicólogos, que conhece o ser humano, diz assim: olha, não estejais inquietos por coisa alguma, em tudo, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Desembucha, conta detalhe, diga para Deus. O psicólogo, ele pode, através do seu conhecimento, da sua experiência técnica, formular uma hipótese para o teu caso e se sinalizar. Deus não formula a hipótese, Ele tem todas as respostas para todas as necessidades que você precisa. Como é para você viver um dia de cada vez? Qual é a receita? Olha o que Paulo diz em Filipenses 4,8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se algum louvor, se alguma virtude, nisso pensai. O que Paulo está dizendo? Bota nessa tua cachola coisa boa. A mente humana comanda a vontade e os sentimentos. A mente humana é um poder incrível para comandar o ser. O que domina a tua mente vai determinar sobre a tua vida. Então Paulo diz: olha, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é louvável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Põe na tua cabeça a coisa boa. Você quer viver um dia de cada vez? Olha o que diz o Salmo 37, versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe o que é confiar? É perca de controle.
Deixa Deus controlar aquilo que você não tem como controlar. Deixa Deus assumir o controle. Confia que Ele vai fazer o que você não pode fazer. Então aqui está meu primeiro conselho: viva um dia de cada vez. Viva intensamente o dia de hoje. Você está vivo, então tem projeto, tem plano, tem bênção, tem milagre, tem portas abertas para você. Segundo conselho que eu vou te dar, você já ouviu isso tantas vezes, eu repito, eu gosto de falar disso. Aprenda a perdoar. Existem 3 leis espirituais que envolvem a questão do perdão. 3 leis espirituais. Olha o que Jesus falou quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6. Versículo 14 e 15. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí ele vai dizer uma coisinha aí. Porque se nós não perdoarmos aos nossos devedores, vosso Pai Celestial também não vai perdoar as suas ofensas. O que Jesus está dizendo? Que o perdão de Deus está condicionado a eu liberar perdão. Está olhando para mim espantado? Eu estou citando a Bíblia para você, palavras de Jesus. Jesus está dizendo que se eu quero que Deus perdoe minhas falhas e minhas ofensas, eu tenho que aprender a perdoar aquele que falha comigo e que me ofende. Isso é uma lei espiritual. Se você quer perdão de Deus, libere perdão. E Jesus vai dizer a parábola do credor incompassivo. Jesus falou de uma parábola em Mateus 18, 23. Um camarada que devia muito, isso é, uma dívida impagável com o seu senhor, 60 a 100 milhões de salários, é o que o cara devia, não tinha como pagar, e o cara roga ao Senhor, e o Senhor libera. Aí um companheiro desse cara de trabalho devia pouco dinheiro a ele, e ele não libera perdão. Ele, vou levar você ao tribunal. O cara rogou, mas ele não quis perdoar. Os outros companheiros foram ao Senhor. Isso é a parábola Jesus contando, dizendo: olha, aquele servo que você perdoou uma dívida impagável, não quer perdoar uma pequena dívida. Aí o Senhor diz: mau servo, eu vou te colocar na cadeia, eu vou te prender, como você fez com o outro, até que você pague toda a sua conta. Jesus está ensinando esse princípio. Deus nos perdoa de dívidas impagáveis. O nosso pecado não tem como a gente pagar, e Ele perdoou. E você não quer perdoar alguém que te ofendeu, que te fez alguma coisa. Então aqui está uma lei espiritual. Se você quer perdão de Deus, aprenda a perdoar. Agora tem uma segunda lei espiritual. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: a quem vós perdoardes, eu também faço isso na presença de Cristo por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha o que Paulo está dizendo. Quando eu não libero perdão, eu dou legalidade ao diabo para agir na minha vida. Meu irmão, porque coisas estão acontecendo. Eu te repreendo, está amarrado, sai, o diabo. Saio não. Estou amarrado não. Por quê? Porque você está dando legalidade ao diabo por não liberar perdão para quem te ofende ou para quem te fez mal. A terceira lei espiritual. Primeiro, quem não perdoa o próximo não recebe perdão de Deus. Segundo, quando eu não perdoo, eu dou legalidade ao diabo. Terceiro, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Como você pode amar a Deus que não viu, se não ama a seu irmão que vê? Dele temos esse mandamento:
Quem ama é a Deus, ame também a seu irmão. O que é que Deus, através da sua palavra, está dizendo? Significa que quando eu não libero perdão, porque não vem dizer para mim que você ama alguém e perdoa, e não perdoa. Porque o amor é o guarda-chuva, eu já vou te dizer, de todas essas coisas. Então, uma pessoa que diz que ama e não libera perdão, tem alguma coisa errada. E o errado é que ele não ama. Então, como é que você diz que ama a Deus e não consegue liberar perdão para uma pessoa? Porque é um sinal que você não ama a pessoa. Não é possível você amar a Deus. Então temos uma outra lei. Não há condição de você amar realmente a Deus se você não ama e é capaz de liberar um perdão. Aí vem um questionamento. Pastor, o senhor me desculpa, eu não consigo perdoar. Deixa eu te explicar uma coisinha para você entender, meu amado. Jesus em Mateus 5,44 diz assim: amai a vossos inimigos. Mas como é que é esse negócio? Como é que alguém vai amar o inimigo? Ai, eu olhei assim para o meu inimigo hoje e disse assim: pô, meu inimigo está bonitinho. Não sei por que passei a gostar dele. Então, aprenda. Amar é uma decisão da vontade. Tem gente que pensa que amar é uma coisa que entra, não sei se é pelo nariz, pela orelha, não sei por onde. Eu não queria, mas estou amando. Não. Qual é a prova que amar é uma decisão da vontade? Que amor é mandamento. E mandamento, você decide obedecer ou não. Jesus falou em João 13,34: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mandamento. Mandamento significa que você tem poder de decidir se quer ou não fazer. Amar é uma decisão da vontade, e uma decisão tal que você pode ser capaz até de amar o inimigo. Então não tem desculpa. O que está faltando em você é decidir se você de fato quer liberar perdão. Aí você tem que aprender uma outra coisa. É que quando você não libera perdão, você é o maior prejudicado e não o ofensor. Por quê, pastor? Porque a falta de liberar perdão abre uma ferida que não é na pele, que não é no corpo, não é no soma, mas é na alma. Há mesmo princípio. É uma ferida emocional que fica aberta. E se ela fica aberta, qualquer coisa que provoque angústia, desânimo, vai mexer nessa ferida, vai doer. É igual o cara que está com uma ferida na mão. Ele tem uma ferida, é grave, mas quando ele vai trabalhar, ele nem se preocupa com a ferida, porque a atenção dele está no trabalho, então a sensação de dor foi para o ralo. Mas passa um colega e diz assim para ele: rapaz, que ferida feia na tua mão. Rapaz, é mesmo. Ou então está ele aqui numa boa, uma ferida na mão, tá bom, tudo bem, não está doendo, a ferida está lá, não está doendo, mas aí ele bate com a mão na quina da mesa, exatamente onde está aquela ferida. Não estava doendo, mas como tem uma ferida, na hora que tocar nela vai doer. Quando você não libera perdão, tem uma ferida no teu emocional. Todas as vezes que você lembrar do fato, vai te machucar. Todas as vezes que você tiver algo que mexa no seu emocional, você está fragilizado emocionalmente. Doença, gente, isso aqui é ciência e a Bíblia está antes dela. Meu amado irmão, meu querido que está aqui essa noite, quando você está com o seu emocional fragilizado, os seus mecanismos de defesa estão diminuídos. Então você é capaz de adquirir certas doenças, incluindo câncer,
por fragilidade emocional. Se você não tivesse uma ferida que tem, você teria uma resistência a certas doenças, porque você tem o emocional sadio. Quando você libera perdão, você zera o seu caixa emocional. Você se desvencilha do problema. O maior beneficiado é você. Se Deus te trouxe aqui e colocou essa palavra no meu coração, é porque o Senhor quer curar as tuas feridas a partir da decisão de você liberar perdão. E não venha para cá dizer para mim: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Quer que eu diga as coisas mais graves da vida? Eu vou dizer para você. E quanto mais grave, mais machuca. E quanto mais grave, maior tem que ser a sua iniciativa de liberar perdão. Porque quanto mais grave for a ferida, mais ela vai doer e trazer resultados negativos. Então não venha para cá dizer para mim: pastor, eu fui abusado ou abusada por pai, por mãe, por irmão. Coisa grave, coisa séria. Mas se você não liberar perdão, você vai levar isso a vida toda, e esse sofrimento a vida toda, que vai perturbar o teu emocional a vida toda. Olha o que é que diz a Bíblia, para você entender sobre o poder do amor. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 13: revesti-vos como santos, eleitos e amados de Deus, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, perdoando-vos uns aos outros, se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós, e sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o guarda-chuva do perdão, da misericórdia, da humildade. E o apóstolo Paulo está dizendo uma palavra: revesti-vos de entranhas. Não é algo superficial, é algo que está arraigado em mim. Você pode me fazer um mal, na hora eu fico até aborrecido, mas eu não consigo guardar rancor, eu não consigo guardar ódio, porque está entranhado em mim o amor de Deus. Se você quer ter uma vida feliz, libere perdão. Senão você vai ficar marcado por coisas do passado que você não tem como ir lá atrás para consertar, meu filho. Zera isso! Prossiga na vida. Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem porta aberta para você. Não fique preso a coisas lá de trás que você não tem como voltar para consertar. Siga adiante. O teu passado pode ter marcas, mas o teu futuro está intacto. Basta, com a ajuda de Deus, construir uma nova história. Terceiro conselho que eu vou te dar, e vou tomar um pouco d'água. Terceiro conselho que eu vou te dar: tome cuidado com a língua. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim: quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Provérbios capítulo 21, versículo 23 diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de males. Olha o que você anda falando, para quem você anda falando e o que você anda falando. Provérbios 17, 28 diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio, e o que cerra seus lábios por entendido. Provérbios 11, 25 diz: como maçãs de prata em salvas de ouro, assim é a palavra dita a seu tempo. Cuidado com o que você fala. Tiago capítulo 3, versículos 6 e 10. Ele diz que a língua tem poder de contaminar o corpo, é inflamada pelo inferno, muda o curso da natureza, tem poder para abençoar e amaldiçoar. O que é que você anda falando para quem?
que você anda falando para a tua esposa? O que você anda falando para o teu esposo? O que você anda falando para filhos? O que você anda falando para os teus funcionários? Do teu departamento, da tua empresa? Você não tem ideia do poder da palavra. Você pode levantar e arrasar uma pessoa. Tem pessoas na sua história marcadas por palavras malditas de pais e de mães. Eu estava conversando, eu já levei mais de 35 caravanas, mais de 35 anos que eu faço caravana para Israel. Até a data tem que corrigir. É de 13 a 26, não de 10 a 20. Aí, conversando com o guia de Israel, ele falou: pastor, por que o senhor acha que o judeu tem uma autoestima elevada, acredita em vitória? Dá um dos motivos aí. Eu falei: vamos deixar de conversa, fala logo. Quem ajudou é você? Vou ficar aqui gastando minha mente para uma resposta que você já tem? Aí ele riu, falou: eu vou dar uma dica para o senhor. Quando o garoto chega em casa e que ele foi reprovado, ou tirou uma nota baixa no colégio, e que ele chega choramingando, a mãe judia diz assim: meu filho, você é muito inteligente, são eles que não estão te entendendo. Interessante. Como é que trabalha na autoestima do cara? Eu já, não sei se eu falei aqui, um dos caras mais inteligentes que já cruzou a minha vida, Dr. Myles Munroe. Ele faleceu num desastre aéreo do seu avião, um erro do seu piloto. Era um grande amigo. O cara mais inteligente que já cruzou na minha vida. A história de Myles Munroe é interessantíssima. Ele, das Bahamas, até 1972, as Bahamas era uma colônia da Inglaterra. Então, as Bahamas eram um entreposto de escravos que chegavam para a Nova Inglaterra. Então, uma nação de negros. E o professor de Myles Munroe era um escocês preconceituoso. E na escola ele não estava conseguindo entender uma matéria. E o cara explicava, ele não entendia, explicava, ele não entendia. O cara foi se irritando e disse assim: você é um idiota, você tem cérebro de macaco, você não vai ser ninguém na vida. Ele foi para casa chorando. A mãe dele, uma mulher de Deus, semi-analfabeta, mas sábia. Ele chegou em casa chorando e falou: mãe, eu não volto mais para a escola. E a mãe, com muito carinho, cuidado, disse: o que foi, meu filho? O professor disse que eu sou um idiota, que eu tenho cérebro de macaco, não vou aprender nada. Ele falou: senta aqui. Não, o professor está mentindo e está falando bobagem que não sabe. Você é a coroa da criação de Deus. Não há um ser tão inteligente e tão complexo quanto você. Com a ajuda de Deus e seu esforço, você pode chegar em lugares muito altos. Diz Dr. Myles Munroe, falando para mim, aquilo mudou o seu mundo. Bem, resumo da ópera. Todos os livros de Myles Munroe nos Estados Unidos são best-seller. Todos. Eu tenho alguns na nossa editora. Eu nunca vi ninguém pregar sobre o reino de Deus como esse cara. Nunca vi. E a sua capacidade, conselheiro de presidentes, conselheiros de donos de mega empresas, de CEO. A última vez que Myles falou para o corpo docente da Universidade de Harvard, a universidade número 1 do mundo, ele foi chamado para dar uma palestra para professores. Durante 3 horas ele falou. Quando ele acabou de falar, os professores aplaudiram esse cara 5 minutos sem parar. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Eu estou dizendo para vocês, o cara mais inteligente que já cruzou na minha vida, que me deu conselhos importantes. Agora imagina se ele ficasse marcado pela palavra de um professor preconceituoso, racista. O que ele seria? E se não tivesse uma mãe sábia para liberar uma palavra boa? Cuidado com o que você fala. A língua. Cuidado. Mateus capítulo 15, versículo 18 diz: o que sai da boca e procede do coração é isso que contamina o homem.
Mateus 12, 34 diz: a boca fala o que o coração está cheia. A boca é o porta-voz do teu coração, mente, vontade e sentimentos. Agora escute isso aqui. Mateus 12, 36 e 37 diz que nós vamos dar conta por todas as palavras. E aí Jesus vai dizer uma coisa: pelas suas palavras você vai ser justificado, e por suas palavras você vai ser condenado. Cuidado com a língua. Cuidado com o que você fala, para quem você fala, como você fala. Quarto conselho, penúltimo, e eu vou encerrar. Quarto conselho e último. Gosto de falar disso aqui, porque isso aqui tem a ver com a minha história, tem a ver com fatos, e não apenas não tem nada contra, por favor, não tem nada contra, não estou aqui para criticar nada, mas eu fico vendo hoje esse negócio de treinadores. O cara está treinando gente, nunca teve empresa, não sei qual é a empresa que ele teve, não sei qual é o negócio que ele teve, coach. Não tem nada, não estou aqui, eu conheço alguns que são meus amigos e gente de Deus. Tiago Brunet, membro da minha igreja, de Djalma Pinho. Não estou falando mal, sabe? Mas eu fico vendo gente falando coisas que tem muita teoria, mas de prática pouca. Mas eu gosto de falar disso aqui. Tenha sonhos, tenha objetivos na vida. O sonho dá direcionamento à vida. O sonho diz para você que vale a pena lutar por alguma coisa. Quanto maior o teu sonho, maior é o teu potencial a ser desenvolvido. O que aconteceu no passado não é tão importante como o que pode acontecer no futuro. Isso depende dos teus sonhos e dos teus objetivos. Aprenda isso, meu irmão. Sonho não é ver com os olhos, é ver com a mente. A mente humana tem uma coisa chamada, dois processos na mente humana: memória e imaginação. Memória tem a ver com o passado, é o HD, onde você acumula conhecimento e informações. Imaginação é a capacidade de criar imagens. Aqui na minha mente e na sua, você pode se ver em qualquer tempo na frente. Por exemplo, você acabou de entrar no curso de Direito, mas aqui na cabeça você se vê como juiz. Você acabou de entrar no curso de Medicina, aqui na tua mente você já vê operando. Você acabou de montar uma carrocinha de pipoca, aqui na tua mente você se vê dono de uma fábrica de pipoca. Então você tem a capacidade de criar imagens na sua mente acerca do futuro. Eu pergunto, com o que você sonha? Onde você quer chegar? Quais são os objetivos da sua vida? É isso que eu estou querendo questionar você. O que você quer? Na vida espiritual, na vida emocional, na vida material, onde você quer chegar? O que é, pastor? Eu não tenho sonho nenhum. Então deixa eu te dar uma palavra. Quem não tem sonhos não vai a lugar nenhum. Quem tem, pode não chegar no lugar do sonho, mas vai chegar além de onde você está. Eu vou só te dar uma dica, 4 coisas importantes para o teu sonho. Estou sonhando, é mesmo. Dormiu de barriga cheia. Comeu muita carne, angu. Não, escute, 4 coisas. Número 1, projetos. Se você sonha, tem que ter um projeto. Número 2, atitudes. Sonhos sem atitudes é coisa de preguiçoso, vagabundo, sei lá o quê. Não, atitudes, tem que ter, sonho tem que ter atitudes. Terceiro, predisposição para enfrentar a adversidade. Vai ter gente que vai debochar do teu sonho, vai querer roubar teu sonho, vai querer impedir teu sonho. Então você tem que estar preparado para enfrentar aqueles que querem enfrentar teu sonho. E 4º lugar, esperança. A confiante perseverança no futuro. Vou chegar lá, vai dar certo, vai acontecer, não vou desistir, vou prosseguir, Deus está comigo, Deus vai me ajudar, eu vou fazer minha parte. Tenha sonhos!
Aprenda, meu irmão, o que eu vou te dizer aqui. O mundo de um homem ignorante é determinado pelo limite do seu conhecimento. O mundo de um cego é determinado pelo limite do seu tato. O mundo de um homem que sonha não tem limites. Aonde você quer chegar, meu filho? Isso aqui é uma verdade que eu estou dizendo para você. O mundo de um homem ignorante é determinado pelo limite do que ele conhece. O mundo de um cego é determinado pelo limite do seu tato. Quanto mais apurado for o tato, mais longe ele vai. E o mundo de um homem que sonha não tem limite. Sabe o que eu fico vendo, rapaz? Eu fico vendo ímpio, gente que não teme a Deus, gente que não tem Cristo, gente que não frequenta a igreja, não vem à escola dominical, não tem Bíblia. Não, eu vou fazer, vou acontecer, vou arrebentar, não sei o quê. Aí você pega, e aí, o que você quer? Tô aí, né, pastor? O que Deus quiser tá bom. Aí Deus não tem nada a ver com essa incompetência desse cara, não. Os crentes querem que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Eu tenho uma notícia boa para você. Deus não move uma palha naquilo que a sua capacidade pode, e Deus move o céu inteiro onde você não pode. Não queira que Deus faça algo que Deus já te capacitou para fazer. Bota para quebrar, corre atrás, vai buscar teu sonho, vai estudar, vai se preparar, vai trabalhar, vai se aprimorar. E o último conselho que eu te dou: priorize Deus na sua vida. Quando eu citei Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que eu estou dizendo para você priorizar Deus? Por causa de algumas coisas que nós somos. Primeiro, nós somos pecadores. Sabe o que significa ser pecador? Significa que você vai morrer. Se não houvesse pecado, nem eu nem você sentiríamos dor, sofrimento ou morte. A prova de que todo homem é pecador é que ele morre, é que ele sofre. Agora tem uma outra coisa. A Bíblia diz em Romanos 14:12 que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não pensa que outro vai dar conta para você, não. Depois que eu morrer, vou deixar aqui uma grana. Acende uma vela com 7 dias, depois outra com 30, e a cada 30 dias uma vela para ver se ilumina meu caminho. Ai, que gracinha! Quer dizer que você transfere para outros aquilo que você praticou durante a vida toda? Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois segue-se o juízo. E com todo respeito, não estou aqui debochando da religião de ninguém. Para pensar comigo, por favor. Você acredita em reencarnação? Você acredita em aperfeiçoamento? Então pensa comigo. Se você acredita nisso, pense comigo. Você não é o que você pensa que é. Você é alguma coisa que já foi, não sabe o que é, nem sabe o que vai ser. Na verdade, é você depositário de alguma coisa, pagando o pato de outro que fizeram. E que tu não sabe nem o que fizeram, mas tu está pagando o pato. Dá até crise existencial. Eu não sou o que sou. O que você é? Não sei. Eu sou alguma coisa que está evoluindo aqui. Mas que conversa é essa, rapaz? Você é a coroa da criação de Deus. Você é indivíduo. Você é uno no planeta Terra. Deus ama você, quer salvar você, quer perdoar teus pecados, quer transformar você, quer te preparar para a vida eterna. Priorize Deus na sua vida. A igreja de pé. 5 minutinhos, não sai não, já vou terminar. Eu não sei se você reparou, mas se você não reparou, eu faço você reparar. Em nenhum momento aqui nesse culto, nem eu estou dizendo que você vai priorizar Deus se pertencer à minha igreja ou à minha religião. Não é a minha igreja. E também não estou falando de religião. Eu estou falando de um Deus poderoso, que muda a nossa vida, que perdoa o nosso pecado,
que liberta o homem, que traz a paz que o homem não tem, que preenche os vazios existenciais e que ainda dá vida eterna. Mas essas coisas só são possíveis àquele que crê. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu creio na Bíblia. Deus ama você. Deus quer levar você a um novo patamar, uma nova estação na vida. Todo ser humano nasce com 3 vazios, querido: vazio de pai, vazio de mãe e vazio de Deus. Acompanha comigo. Vazio de mãe. Se quando a pessoa acabar de nascer, a mãe morrer, a avó, uma irmã mais velha, uma tia, uma madrasta, uma vizinha, uma amiga de família pode ocupar esse vazio de mãe. Quando o cara acaba de nascer, o pai morreu. Um irmão mais velho, um padrasto, um tio, um vizinho, um amigo de família pode ocupar esse lugar de pai. Vazio de Deus, ninguém. E de maneira inconsciente, não que a pessoa faça isso pensando racionalmente, mas de maneira inconsciente, muita gente tenta preencher o vazio de Deus através de bebida, drogas, sexo, ganância. É a tentativa inconsciente do ser humano tentando preencher o vazio de Deus, que só através de Cristo. Dinheiro não preenche, sucesso na vida não preenche, religião não preenche. Deus, através de Cristo. Quando o indivíduo reconhece que é um pecador e recebe Jesus como mediador e Senhor da sua vida, e passa a crer em Deus e obedecer a sua palavra, você é transportado para uma outra dimensão de vida. Quem sabe aqui essa noite, antes de eu terminar esse culto, eu quero fazer um convite pessoal, intransferível. Quem sabe aqui nessa noite tem pessoas amigas, honestas, sinceras, que têm fome de Deus e querem ter um encontro, uma experiência pessoal com Deus. Não tem nada a ver comigo, é você e Deus. Deus se manifesta na individualidade. A única coisa que eu posso fazer com a igreja é orar por você. Aí eu posso pedir a bênção de Deus, pedir que Deus se manifeste com poder na sua vida. Se você está precisando de uma libertação, que Ele te liberte. Se há alguma coisa que você não consegue vencer, que Ele faça você vencer. Isso eu posso orar. Quem sabe tem alguém aqui assim, ou quem sabe tem pessoas aqui que conhecem o Evangelho, entendem, compreendem e sabem tudo que eu falei. Mas a Bíblia diz assim, Lamentações 3,39: do que se queixa o homem, a não ser do seu próprio pecado? Não foi Deus que se afastou de você, é você que se afastou de Deus pela sua própria natureza pecaminosa. Mas eu não vim aqui apontar nada para você, eu vim aqui dizer que é uma porta aberta nessa noite para você voltar, consertar, se reconciliar. Porque aqui nessa vida estamos decidindo a nossa eternidade, céu ou inferno. É aqui. E você conhece a verdade, não é impune. E Deus te trouxe aqui porque Deus tem coisas especiais na sua vida. Se tem alguém aqui essa noite que de fato quer ter um encontro com Deus através de Cristo, ou se tem alguém que está afastado e hoje quer tornar a casa do Pai, voltar a ter comunhão com Deus, eu quero orar por você. E se tem alguém, ninguém vai te pegar pelo braço, ninguém vai te empurrar, não vai descer anjo do céu para te puxar, é voluntário. Eu quero orar por você. Se tem alguém, eu peço, convido você, não precisa ter vergonha nem medo, porque um dia eu fiz isso que eu estou convidando você para fazer, e grande parte desse povo aqui fez. Saia do seu lugar, peça licença. Se você está no meio da bancada, vem aqui perto de mim que eu vou orar por você. Eu quero orar por você.
A decisão é pessoal. Ninguém aqui pode decidir por você, só você. Ei, pastor, eu só vou lá se for alguém. Queridão, deixa eu te informar uma coisa. Se Deus está falando ao seu coração, é com você que Ele quer tratar. Esqueça o outro. Nem eu, nem ninguém aqui mudamos vida de ninguém. Mas há um Deus poderosíssimo que está aqui. E que quer perdoar, que quer te transformar, que quer te restaurar, que tem propósitos para a sua vida. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido. Está faltando você? Venha. Há uma voz aí no seu coração. Não é a minha voz. Há uma voz no seu coração. É o Espírito Santo. É Deus que está falando com você. Eu quero orar por você, querido, querida. Você não tem ideia do que Deus pode fazer quando você decide aleluia. Está faltando você? Eu não te conheço, não sei quem você é. Mas há quanto tempo você está afastado? Há quanto tempo Deus tem dado sinais para você de que você precisa consertar, voltar, acertar? Porque você está brincando com coisa séria, com a sua eternidade. Você conhece o Evangelho, mas conhecer não é suficiente. Você tem que se decidir em entregar. Mais 1 minuto e eu vou orar. Quero orar por você. Deus sabe as angústias da tua alma, tudo que vai no teu coração. E Deus tem poder de mudar, libertar, transformar, quebrar cadeias. Deus pode fazer. Está faltando você? Venha. Eu repito, eu não salvo ninguém. Eu só oro com a igreja, porque eu creio no poder da oração. É nesse dia, nessa noite, nesse lugar. Você pode pensar que não, mas Deus marcou um encontro com você aqui. E Ele quer se manifestar na sua vida. Com poder, com graça, com glória, com amor. Agora Deus não é violador de corações. Quem tem que decidir é você. Nem o pastor, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu esposo, nem tua esposa, nem teu filho, nem Deus decide. Ele age conforme a sua decisão. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui. Eu vou terminar dizendo uma coisa para alguém aqui. Nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade, porque te deu aqui hoje. E você está inexcusável. Isso é, não tem desculpa. Não há desculpa para você. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Estende a mão sobre essas pessoas. Você está aqui na frente. Use sua mente ou suas palavras. Diga a Deus: entra na minha vida. Se manifeste a mim. Perdoa meus pecados. Fale você. Com a mente ou com palavras. Deus é onisciente. E eu vou orar com a igreja por você. Senhor, eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos. Tu és o Deus que conhece profundamente o nosso ser.
Tu és o Deus que tem respostas, que perdoa pecado, que transforma, que liberta, que preenche os vazios do ser humano. Manifesta o teu poder e a tua glória na vida dessas pessoas. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir um minutinho a você. Eu quero dar um livro meu pequenininho, fácil de ler, de presente para você. E como você pode ser uma pessoa completa. E também o Evangelho de João, numa encadernação muito bonita. Um evangelho muito precioso para você ler, que vai ajudar você na sua vida. 3 minutinhos aqui numa sala. O pessoal vai anotar seu nome para orar por você e vai te dar os 2 presentes, vai te liberar, porque eu vou encerrar o culto. Deus abençoe vocês.